Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre dívidas pessoais, endividamento e como nós podemos aprender a gerir melhor as nossas finanças pessoais. Convidámos uma marca premiada no Prémio 5 Estrelas para responder a todas as nossas perguntas e eu tenho a certeza absoluta que este vai ser um episódio que vocês vão destacar, porque daqui vai sair muita informação crucial para a nossa vida de todos os dias. Vamos conhecer o nosso convidado. Já temos comigo em estúdio o Miguel Santos da GoBravo. Resolva já a sua dívida. Olá Miguel, bom Olá. Dia, muito bem-vindo. Bom dia, Sofia, Obrigada obrigado pelo teu tempo, estás aqui connosco. Vou aproveitar, pessoas queridas, antes de conversar com o Miguel e de colocar aqui as nossas questões, de vos dizer que este vai ser particularmente, são todos importantes, são todos interessantes, particularmente interessante e importante para a altura que nós estamos a viver. Portanto, aproveitem. Estou aqui um bocado nervosa quando vamos falar de endividamento. Aproveitem, subscrevam o nosso canal, já que aqui estão. Deixem os vossos likes, muito importante. Subscrevam ou ativem, as vossas notificações, aquele sininho, e deixem os vossos comentários e questões. Nós vamos estar atentos a tudo e eu tenho a certeza que daqui vão sair muitas e boas questões. Vamos a isto, Miguel. Vamos falar sobre endividamento e é um Sim. tema que está na ordem do dia. Quais é que são, assim para começar mesmo, olha, a pé juntos, os principais erros financeiros que as pessoas cometem? O que é que vos chega mais, digamos Sim. assim, à GoBravo? Então, primeiramente, o que é o endividamento, diria eu? Ou seja, acho que temos que começar por aqui. O que é estar endividado, sobreendividado, são coisas diferentes. O que é um crédito? Eu diria aqui que o sobreendividamento em si é quando uma pessoa já não consegue fazer face às suas necessidades. Isto acontece quando, principalmente, os seus créditos pessoais paga 30% do seu salário. Portanto, quando acontece o facto de, se eu ganhar 1.000 euros, pago 300 euros do meu salário para créditos pessoais. Ou seja, já não vou conseguir fazer face às minhas despesas fixas, às minhas despesas variáveis e à diversão que eu também possa ter, Claro. ou algum tipo de poupança Sim. que possa existir. Portanto, aqui é que nós verificamos que são clientes sobreendividados. E quando estavas a falar aqui das diferenças, então quando é que passamos do endividamento para o sobreendividamento? Então, o endividamento é mesmo antes dos 30%, portanto, e isto é desmitificar aqui uma situação, que é o crédito pode ser muito bom. Sim. E o crédito também pode ser mau. Depende da maneira como é usado. Eu costumo dizer que se não houvesse crédito, nós não estávamos aqui, nós não tínhamos um carro, andávamos todos a pé porque não havia dinheiro para comprar as coisas. Exato. A partir do momento em que uma pessoa deixa de conseguir fazer as suas coisas porque está a consumir, portanto, quando existe o sobreendividamento é porque a pessoa está a consumir mais do que aquilo que ela recebe, aqui há um problema. E depois também existe onde é que se gasta o seu crédito. Portanto, temos aqui também, obviamente, na ordem do crédito, os gastos rápidos têm de ser pagos mais rapidamente, os gastos médios podem ser pagos mais lentamente. Mas o sobreendividamento e o endividamento é mesmo esta percentagem, ou seja, uma pessoa que está com 10% do seu salário a pagar em créditos, não tem problema, está tudo bem. Agora, quando passa para um nível em que já não consegue fazer face às suas responsabilidades, já paga mais de 30%, às vezes 50%, 60% do seu salário a ir para taxas de juros, para os créditos em si, aqui já estamos a falar de uma pessoa sobreendividada e aqui é que temos até aqui o problema. Então, esse seria eu tenho aqui nas minhas notas, quais são assim os sinais que refletem o endividamento? Essa questão da percentagem que estava a Exatamente, dizer. esta questão da percentagem é a principal e principalmente quando já não se tem capacidade para fazer o que se tinha anteriormente, antes de ter o crédito. Portanto, nós na GoBravo, nós vemos muitos clientes que antigamente tinham uma capacidade para fazer as coisas e a partir do momento em que começaram a utilizar crédito, porque o crédito também é uma coisa nova em Portugal, não se utilizava crédito há 20 anos atrás, utilizava-se de uma maneira muito diferente do que se utiliza agora. Também vê-se muitos cartões de crédito agora para todo o consumo. Cada vez mais. E antigamente não se tinha. Sim. Isto também é um modelo mais norte-americano que nós vemos agora na Europa. Então, quando a pessoa deixa de ter a capacidade de, às vezes, levar os filhos a um cinema, ir com os filhos ao parque e ver que não tem dinheiro na conta, aqui é o principal sinal, aqui é o principal alerta. O que é que se está a passar com as minhas finanças? E depois é verificar realmente esta taxa. Portanto, esta taxa é a maior red flag que existe. Temos 30% do nosso salário a ir para créditos. Está aqui um grande problema e nós temos que resolver esse problema. Quando os vossos clientes, quando chegam à GoBravo, há um perfil típico, digamos assim, trazem esses sinais todos, chegam, qual é que é a abordagem? O principal perfil são clientes com pouca literacia financeira. Portanto, não existe a literacia financeira, isto aqui é um problema. Depois são clientes que realmente não sabem o que fazer. E existem muitas pessoas em casa que olham para as contas e não sabem como é que vão pagar as contas até ao final do mês. Isto aqui é o principal problema e que os nossos clientes têm. Portanto, eu diria
realmente são os clientes em que já não têm capacidade para fazer face às suas despesas e que já não têm a literacia financeira. Falando aqui um pouco, muitas vezes são os clientes que não sabem quanto é que pagam aos bancos, não sabem quanto é que recebem no final do mês e não sabem quanto é que vai ficar na conta. Entre uma coisa e outra, entre Exatamente. o que recebo e tenho que pagar, quanto Exatamente. é que eu fico? Entre o mês que eu recebo e o mês que eu tenho que pagar, eu não sei quanto se vai dar ou se não vai dar. Depois no final também são todos aqueles clientes que têm que trabalhar todos os meses para pagar as contas. Ou seja, se acontecer alguma catástrofe, se acontecer alguma coisa, não tem uma poupança, porque isto, sinceramente, os nossos clientes não começaram sem poupanças e nós ensinamos aos clientes a fazer a poupança. Era isso que eu te queria questionar. Quando vocês, qual é que é o ciclo de vida, não é, de acompanhamento do cliente? Passam a dar também a entregar essa literacia que falta? Exato, portanto, nós agora até vamos lançar mesmo agora o Brava Academy, que vai ser uma escola para o cliente saber poupar mais ajuda financeira, mas a realidade é mesmo esta, portanto, quando o cliente entra, ele não sabe nada. Ele muitas vezes não sabe quantos créditos é que tem. Eu já vi chamadas, às vezes os clientes entram e perguntamos, diga-me, mas quantos créditos é que tem? Ele não sabe. Portanto, a primeira coisa é diagnosticar o problema e o que nós fazemos com os nossos assessores é, vamos ver qual é o seu problema. Se o seu problema é grande o suficiente para entrar na Resolva, na Brave, ou não. Porquê? Porque nós trabalhamos com clientes que estão em vias de incumprimento ou em cumprimento. Ou seja, não são clientes que não querem pagar as suas dívidas, não são clientes que têm dinheiro e pagam as suas dívidas, são clientes que não têm dinheiro e querem pagar as suas dívidas. Portanto, quando eles veem que não têm esta capacidade financeira, entram para nós fazemos aqui o diagnóstico e vemos, olha, este é o seu caso. Portanto, tem estas dívidas, paga isto por mês, isto é a sua taxa de esforço. A taxa de esforço é realmente aqueles 30%, portanto é quanto se paga para o banco. Depois, quando passa a ser um cliente nosso, nós começamos a fazer a primeira poupança com o cliente. Ou seja, o cliente é instruído a começar a fazer uma poupança mensal. Isto é uma coisa muito importante, porque muitos clientes nunca tiveram qualquer tipo de poupança. E o principal é, quando eles saem do programa, ou seja, com as dívidas todas resolvidas, com as dívidas todas liquidadas, consigam fazer uma poupança por eles próprios. Já levam essa informação, esse conhecimento que não tinham. Exatamente. Portanto, nós não somos só uma empresa que está com o cliente, liquida as suas dívidas com um pagamento único e com desconto, e também já vamos lá, Sim. E o cliente vai à sua vida. Não. Nós queremos transformar a vida do cliente. Isto é o principal lema, transformar a vida do cliente. Como é que nós fazemos isto? Portanto, o cliente entra, ensinamos a fazer uma poupança, ensinamos a literacia financeira, ensinamos realmente como aqui verificar o seu dinheiro, quais contas é que deve ter, qual é a conta, o que é uma poupança, o que é um fundo de emergência, porque isto são coisas muito importantes. E depois o cliente, quando sai do nosso programa, já com a vida financeira resolvida, esperemos nós, portanto, já consegue fazer uma poupança e realmente, novamente, utilizar os créditos, mas utilizar os créditos de uma maneira consciente. Isso é o mais importante. Há assim um perfil típico, não é típico, Sim. tipo de clientes que os procuram, alguma faixa etária? Sim, portanto, são clientes entre os 50 e 60, portanto, são clientes mais velhos. Contudo, nós também temos vindo agora com esta crise, clientes de todas as idades. Nós temos clientes desde 20 anos que fizeram os créditos e não sabiam o que é que estavam a fazer, e é normal. Até clientes até 70, 77 anos, 80 anos, temos clientes de todo tipo, mas principalmente clientes de 40 a 60 anos é o nosso tipo. Famílias, portanto, são pais, mães de família que têm filhos e que ali, para dar tudo o que podiam aos filhos, começaram a fazer créditos. Certo. E às vezes ou o parceiro perdeu o emprego, ou a pessoa perdeu o emprego, ou também com a crise as coisas estão mais caras e já não conseguem fazer face às despesas. Então este é o nosso típico cliente. Bem, pessoas, é bom que estejam a tomar notas. Eu acho importante e teres acrescentado aqui, Miguel, o facto de estarem focados também não só, que já não era pouco, não é? Focados em transformar a vida do cliente, ajudando a resolver as suas dívidas, mas acrescentar esta parte do conhecimento, da literacia, que falta muito em Portugal. Já há alguns programas, ou, para quem está atento a algumas coisas. Sim, já há alguns programas, mas eu penso que é muito redutivo. E assim, estamos a falar de pessoas que trabalham das 9 às 6 da tarde, que têm filhos, que têm uma família. Quando é que têm tempo para aprender uma coisa que não aprenderam? É muito complicado. Ter um curso de literacia financeira. Sim. É inviável para muitas das pessoas que são mães, pais de família, que gastam o seu tempo a trabalhar, que chegam cansados a casa, têm os filhos para cuidar, jantar para fazer. É muito complicado. Tanto que às vezes nem pensam na sua saúde financeira. Fica para o último lugar.
Acredito, não é? Há uma série de outras prioridades. Imagina que tínhamos aqui, porque vai acontecer aqui um conjunto de pessoas que nos estão a ver e a ouvir e que podíamos fazer aqui uma checklist de quais são assim os passos que nós devemos ter em atenção antes de chegarmos, quer dizer, nós queremos chegar. Tu queres que nós cheguemos? Obviamente, não é? Mas de que forma é que nós conseguimos, para quem nos está a ver, olhar para as nossas finanças e olhar, eu gostei muito da forma como disseste, como a saúde financeira, porque falamos de saúde mental, falamos de saúde. Portanto, eu saúde diria financeira. que a primeira coisa, assim, é verificar. Eu tenho um orçamento, eu faço um orçamento mensal, porque muitas pessoas não fazem um orçamento mensal. Portanto, escrever. Notas, não é? Escrever. Exatamente. Excel, vá. Eu diria, até para o nosso público-alvo, papel e caneta. Ok. Como na mercearia, não tem qualquer problema. Ok. Mas sim, indicadamente Excel. Portanto, quanto é que eu recebo por mês? Esta é a primeira pergunta que nós temos. Nós temos de saber quanto é que ganhamos para poder gastar alguma coisa. Certo. Portanto, quanto é que eu recebo por mês? Depois eu digo sempre, e é uma regra que eu tento sempre aplicar, que é os 50, 20, 30, 20. Ou seja? Portanto, 50% para gastos fundamentais, casa, todos estes gastos fundamentais. Alimentação, gastos fixos e fundamentais. Portanto, depois temos os 30% para gastos variáveis. Portanto, são gastos em que nós precisamos ter, mas não são tão fundamentais. Qualquer coisa, arranjar o carro, arranjar um carro, às vezes um jantar fora. Portanto, aqui 30%. E 20% para a poupança. 50, 30, 20. Exatamente. Depois, exatamente esta coisa. Eu alguma vez fiz alguma poupança? Isto é uma pergunta que muitas pessoas devem me perguntar. Se alguma coisa acontecer hoje, eu vou conseguir estar sustentável, eu vou conseguir ter dinheiro para fazer face às minhas despesas? O que eu posso dizer que muitas pessoas não têm. Pois não. E nós estamos a viver tempos complicados. Por exemplo, em 2011, com a crise que nós tivemos, muitas pessoas passaram pelo incumprimento por causa disto. Porque não havia uma poupança. Como se costuma dizer, uma almofada, não é? Os meus pais usam muito essa expressão. Portanto, nós utilizamos aqui a expressão sempre, portanto, temos sempre o fundo de emergência. Fundo de emergência. Exatamente, o fundo de emergência, quando o carro avaria, é um fundo de emergência, ok, vai para isto. É um imprevisto, não é? Exatamente, um imprevisto, e uma poupança é uma coisa que eu aplico para vários anos e daqui a alguns anos vou buscar. Portanto, esta é a primeira coisa e que nós verificamos e sempre os nossos clientes não têm. E é normal não terem. A maioria não tem. A maioria dos portugueses não tem uma poupança no final do mês. Quando falas de poupança, porque há aqui, para perceber aqui a diferença, poupança é guardar esses 20%, idealmente esses 20% que falaste, e deixar esse dinheiro no banco? É assim. Ou fazer um investimento. São coisas diferentes, Exato, não é? são coisas diferentes. Portanto, porque ter o dinheiro no banco pode não ser ótimo? Sim. Porque com a inflação, ou seja, o dinheiro vai perdendo o seu valor ao longo dos anos. Portanto, vamos dizer que temos aqui uma inflação de 10% ao ano, que é uma inflação muito elevada. Portanto, eu, ao final do ano, os 1.000 euros que eu tinha só valem 900. Enquanto se eu aplicar no mercado, portanto, vai valer um bocadinho mais. Mas eu já digo que se eu ter uma poupança debaixo do colchão, já era ótimo. A minha avó. Exatamente. Debaixo do colchão já era ótimo. Para poder ter algum dinheiro, sim. O que realmente grande parte dos nossos clientes, e nós verificamos, quer com o departamento, os assessores, quer com o apoio ao cliente, muitos dos nossos clientes que têm dívidas e que não sabem como pagar estas dívidas, estão num desespero, não tiveram qualquer tipo de poupança nunca. E utilizar um crédito como uma poupança ou como um fundo de emergência. Sim, era isso que eu ia dizer, porque muitas vezes as pessoas olham para o crédito como uma forma de isto vai-me ajudar a poupar e depois entram naquele ciclo vicioso. Exato. Antes de avançarmos, Miguel, deixa-me novamente aqui falar para quem nos está a ver e ouvir pessoas, é tão importante estas diferenças entre o que é poupar, o que é investir, a regra 50, 30, 20, não esquece mais, já está registado. Pensem um bocadinho nisto e mais do que pensar, partilhem este conteúdo, este episódio, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, porque falta-nos muito conhecimento, muita informação, é mais informação para ter conhecimento, e o Miguel está aqui a acrescentar de uma forma muito generosa conhecimento que pode ser muito importante para transformar a nossa vida. Por isso, já aproveitem que estão aqui, deixem perguntas, os vossos comentários, ativem notificações nesse sininho, os vossos likes para os nossos queridos convidados que merecem muito e sigam-nos nas redes sociais. Este ano estamos no TikTok. Miguel, quando nós estamos aqui a falar sobre literacia financeira e conversámos aqui um bocadinho os dois e estamos
mais ou menos dentro do tema, muito mais do que eu, que já tirei aqui uma série de notas, mas quando estamos a falar de literacia para outras gerações, eu estou a pensar aqui em algumas conversas que temos no Natal, em alguns jantares na minha casa, há ainda algum constrangimento, e eu vejo isso na minha família, em falarmos sobre o dinheiro. Sim. E sobretudo, sobre o dinheiro não se fala, aliás, é uma frase que sempre ouvimos, ninguém fala sobre dinheiro, e mais, há mais constrangimento quando existe algum problema com o dinheiro, alguma dívida, alguma situação que não correu bem. Sim, portanto, existe muito constrangimento em falar, principalmente quando as coisas não estão a correr bem. Não é por muita razão que muitas famílias, ou seja, e isto principalmente é por percentagens, os homens não dizem às mulheres como é que está a situação financeira da família. Também posso dizer que muitos clientes da Go Bravo, portanto, muitos clientes têm vergonha de dizer que estão na Go Bravo, que têm crédito em incumprimento. Tem muitos clientes. Portanto, nós temos clientes até que dizem, sim, mas a minha mãe não pode saber que eu tenho estes créditos. Isto é absolutamente confidencial, ninguém pode saber, não é? Exatamente. Sim, mas fazem esse reforço da preocupação. Fazem esse reforço. Nós atualmente temos 1011 clientes e eu posso dizer que 900 desses clientes não querem, portanto, não querem a sua informação, é confidencial. Porque é mesmo isto, ou seja, eles estão numa situação vulnerável, eles querem liquidar os seus créditos, eles não sabem como e não querem que ninguém saiba. Muitas vezes até os negociadores, o serviço ao cliente, o mínimo de informação possível, melhor. Porque é uma situação mesmo muito complicada e que se tem muita vergonha. E eu acho que isto é um dos problemas mesmo entre nós, que é vergonha em falar à mesa, vergonha em dizer que as coisas não estão bem. E que é importante falar quando as coisas não estão bem. Porque se fala-se muito contentemente quando as coisas estão ótimas. Aí pode-se falar. Agora, quando as coisas não estão bem, também tem de se falar à mesa, quer seja com a família, quer seja, olhem, amigos, eu estou na Go Bravo, eu vou recuperar o meu crédito, eu vou liquidar as minhas dívidas e estou a fazer agora um plano de poupança para liquidar estas dívidas. E não ter vergonha. Exato, transformar a vida, não é? Exatamente. Viver melhor. Que é o nosso lema, transformar a vida da pessoa. Interessante o que estás a dizer, porque nós estamos a falar aqui sobre o tema de dinheiro, sobre finanças, mas poderíamos estar a falar sobre outras questões mais emocionais que também muitas vezes, não é? Culturalmente, claro, na geração dos meus pais, sim, não falamos sobre se estamos bem, se estamos mal. Se estamos bem, falamos. Exatamente. Se estamos mal, não falamos. E acredito que com o dinheiro ainda seja mais constrangedor. Sim, por exemplo, saúde mental, o que está claramente ligada com a saúde financeira, não se fala se está bem ou se está mal. Que relação é que interessante estabelecer isso, porque nós sentimos isso, trabalhámos aqui em alguns estudos no pós-pandemia, na relação entre o facto das pessoas terem ficado muitas sem emprego, os rendimentos terem baixado, e a saúde mental. Vocês também sentem isso, têm esse feedback? Muito, nós temos muitos clientes que ligam para nós desesperados, e isto obviamente causa stress. E o stress é o causador também de prejudicar a saúde mental. Sim, claro. E óbvio, quando uma pessoa está em incumprimento e não sabe o que é que há de fazer, entra em nível de desespero. Então, muitas vezes nós acalmamos o cliente e explicamos, isto tem de acontecer desta maneira e nós vamos por esta rota. Nós vamos fazer assim. E explicar passo a passo como nós fazemos. E que também já explico daqui a pouco. E com essa calma, porque eu gostava muito de eu ver assim, olha, tal. Mas são um bocadinho, sentes que também são a equipa, não é? Da Go Bravo também um bocadinho, tem um lado, não vou dizer de psicólogo, muito. Mas tem ali Sim, tem um lado emocional muito. Exato, uma potência. Eu dou os parabéns a todas as pessoas que trabalham no serviço ao cliente, porque realmente é complicado. É complicado. Tem pessoas que ligam a chorar, tem pessoas que ligam que não sabem o que é que hão de fazer, e nós, para além de liquidarmos as dívidas, que é o que nós fazemos, nós liquidamos as dívidas com um desconto para resolver a situação financeira do cliente, nós estamos lá todos os dias. Qualquer questão. Nós temos clientes que ligam para nós todos os dias. 1 hora. E nós estamos lá. Sim, porque nós somos as únicas pessoas que estão lá para dar a mão, quando elas mais precisam. Então esta transformação que nós fazemos, a transformação da vida da pessoa, passa também por aqui. Entender que o que ela fez não está errado, o que ela fez não é um crime, ela só utilizou mais do que aquilo que devia, está em cumprimento e agora nós temos que resolver aqui a situação. Pronto, descomplicar um bocadinho também para a pessoa poder respirar fundo e sair do lado do desespero, que é aquilo que não nos deixa raciocinar, não é? E estávamos a falar aqui, e eu interrompi-te aqui nos principais passos para sair do sobreendividamento, e eu acredito que seja importante deixarmos isso mais estruturado. Sim. Nos puderes dizer. Primeiro, é perceber aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós gastamos e
aumentar aquilo que nós ganhamos e baixar aquilo que nós gastamos. Isto é o básico, não é? Portanto, se eu tenho um problema de dinheiro, o que é que eu tenho que fazer? Ganhar mais e gastar menos. Só que isto é um bocado difícil de fazer, porque muitas pessoas trabalham das 9 às 18, de sábado, de segunda a sexta, exatamente, e têm filhos. Onde é que eles vão ganhar mais dinheiro? Portanto, é como não se ganha assim mais dinheiro do nada. E muitas vezes estas pessoas estão a ter os gastos mínimos possíveis. Só sim. que o seu salário não faz face aos gastos, principalmente agora na atualidade em que nós estamos, não faz face. Depois é entender quais são os créditos mais pequenos que eu tenho. Este eu vou liquidar primeiro. Ok. Portanto, se eu tenho um crédito de 500 euros, eu vou liquidar agora. E é aquilo que eu estava a falar. Ou seja, eu tenho um crédito de comida. Portanto, eu fiz um crédito para a alimentação do mês passado. É o crédito mais rápido que eu tenho de pagar. Créditos de duração curta e alimentação é uma duração curta, têm de ser pagos a uma duração curta. Primeiro passo. Duração média. Mobiliário, por exemplo, é uma duração média longa, pode ser paga uma duração média longa. E por terceiro, que eu acho mais importante, é chamar ajuda. Eu gosto de dizer sempre, se eu quiser começar a correr uma maratona, portanto, vamos dar aqui o exemplo. Tema tão bom, adoro. Se eu quiser começar a correr uma maratona, eu posso ir ao ginásio todos os dias Sim. e começar a correr. Sim. Contudo, eu não vou saber fazer o quanto é que eu devo correr, como é que eu devo correr, que alimentação eu devo ter. Sim, e nós sim. estamos aqui para isso. Portanto, Não é só correr. não é só correr. E é a mesma coisa com os nossos clientes. Portanto, eu às vezes, existem vários clientes que já me perguntaram, tá, mas eu posso fazer isso que vocês fazem? Não. Sim, tem mas eu posso fazer uma poupança e liquidar a dívida com um desconto. Porque os bancos oferecem descontos. Oferecem estes descontos mais baixos do que aquilo que nós temos no mercado. Isso sim, a primeira parte. E depois a segunda parte é, os clientes nunca tiveram uma poupança na vida. Nunca fizeram qualquer tipo de poupança. Então, connosco eles aprendem a poupar e depois também tem a ver com economias de escala. Portanto, nós temos 20 milhões de euros em dívida. Nós liquidámos cerca de 700 milhões de euros o ano, portanto, o histórico da Bravo, 700 milhões de euros. Este ano liquidámos 162 milhões de euros no mundo. Portanto, vamos aqui por o Zé, está a liquidar 5 mil euros da dívida dele que ele tem, ou a Bravo Portugal liquidou, por exemplo, 1 milhão de euros neste último trimestre. Os descontos são maiores, economias de escala. Economia de escala. Portanto, eu digo sempre, não é possível fazer aquilo que nós fazemos sozinhos, podem tentar, eu acho que é muito, muito bom começarem a fazer uma poupança, mas muitas das vezes é necessário e impertrível chamar uma ajuda, neste caso a Go Bravo. Exato. Neste caso agora, mas é uma boa analogia, porque é da mesma forma que tenho como objetivo correr uma maratona, preciso de ajuda, como é que corre, a que ritmo, não sei o quê, alimentação, hidratação, tudo, temos descanso, mesma coisa em relação a uma poupança e resolver as nossas dívidas. E o que eu gostava de perceber aqui, o que é que significa exatamente, que estive a ver aqui no vosso trabalho também, Sim. reparar uma dívida, o que é que isso significa, Miguel? Portanto, vamos falar em reparar uma dívida, vamos falar em reparar uma vida financeira. Certo. Eu acho que é importante. Ou seja, quando um cliente entra connosco, e aqui dizer que nós já reparámos 350 mil vidas e 1000 famílias em todo o mundo. Muita gente mesmo. O que nós fazemos é, vamos analisar a situação financeira do cliente, como já fizemos. Vemos que o cliente tem dívidas em incumprimento e não tem a capacidade para liquidar as dívidas. Passamos para fazer a análise e agora vamos reparar dívida a dívida. Reparar uma dívida é, o cliente faz a poupança connosco, nós temos um montante para liquidar a dívida, falamos com o banco para ter um desconto e liquidamos a dívida por completo com um bom desconto. Isto é reparar dívida. Certo. Portanto, o que nós fazemos é reparamos as 10 dívidas do cliente e as 10 dívidas têm um desconto. Isto porquê? Porque o cliente sem o desconto não conseguiria fazer face às suas necessidades. Ou seja, o cliente já não consegue pagar a dívida sem o desconto, então é necessário que haja aqui uma ajuda para que o cliente tenha este desconto para liquidar a sua dívida. E é assim que se consegue. E é assim que se consegue. Olha, para terminarmos, estamos mesmo aqui a esgotar o nosso tempo e eu adorei conversar contigo. Vou sugerir que possamos fazer uma conversa, aqui uma versão 2.0, para trazer aqui mais informação. Como é que foi para a Go Bravo receber este prémio 5 estrelas? O que é que isto significa para a equipa, para o trabalho que têm desenvolvido, para estas vidas que têm transformado? Este prémio significa muito, muito mesmo. Portanto, nós temos várias operações em vários países. Temos no México, temos na Colômbia, temos em Espanha, temos em Portugal, temos no Brasil e temos na Itália. Portugal é uma operação nova e desafiadora, assim por dizer. E nós somos uma família de 1800 colaboradores em todo o mundo. Cá em Portugal nós somos 50. Então representa um trabalho duro que nós fizemos para apresentar excelência ao cliente. Isto é muito importante para todas as pessoas que estão lá em casa e para todos os trabalhadores que estão connosco. Eu digo mesmo obrigado a todas as pessoas que trabalham comigo todos os dias.
porque com todas as pessoas, sem alguma das pessoas não era possível fazer o que nós fizemos. E todos os nossos clientes também, por acreditarem neste projeto e porque acreditaram que a sua vida financeira ia melhorar. E representa isto, ou seja, nós conseguirmos apresentar a excelência que nós dissemos que íamos apresentar. Muito bem. E olha, como diz um grande amigo meu, na excelência não há concorrência. Portanto, que continuem por muitos e bons anos a transformar vidas. Para mim foi assim um orgulho especial conversar contigo. Fiquei mesmo muito feliz, parabéns. Obrigado. Pelo teu trabalho, pelo trabalho da GoBravo. Quanto a nós, pessoas queridas, espero que tenham tirado muitas notas. Foi um tema muito importante, muito interessante e, sobretudo, que acrescenta muito valor. Aproveitem e partilhem este episódio com amigos, empresas, porque muito mais do que não termos conhecimento é não procurar ajuda quando ela existe. Um beijinho a todos, até à próxima semana. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, ativem as vossas notificações. Nós voltamos daqui a uma semana. Um beijinho. Obrigada.